Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, como vocês viram aí na thumb, eu vou explicar o que é essa coisa de trocar de sexo. Como vocês sabem, ou talvez não, tem algumas espécies de sapos onde elas conseguem trocar de sexo. E isso acontece graças a uma herbicida atrazina que causa a mudança de sexo dos sapos. O veneno é forte o suficiente para alterar os níveis hormonais dos machos, causando uma espécie de castração química, que pode inclusive matá-los. Então é assim que os sapos conseguem trocar de sexo. Se não fosse por isso, os sapos ainda iam ser machos e fêmeas. Mas isso acontece só em algumas espécies de sapos. Não são em todas as espécies que isso acontece. E as rãs verdes conseguem trocar de sexo. Então, a espécie desse sapo... Misericórdia. A espécie desse sapo se chama Rana clamintes, onde ela ou ele consegue trocar de sexo. E também a tartaruga verde. Como assim ela consegue trocar de sexo? Meio que ela não consegue trocar de sexo naturalmente. As mães delas tipo, botar os ovos e dependendo da temperatura do ambiente, a temperatura do ambiente onde o ovo é incubado, mesmo que o DNA do embrião seja do sexo oposto. Então, se uma tartaruga colocar em um lugar mais, se não me engano, é um lugar mais calorento, um ovo, o ovo vai nascer um homem. Se colocar em um lugar mais frio, vai nascer uma fêmea. Então, meio que elas conseguem trocar de sexo por causa disso, mesmo que o embrião seja fêmea e vire um macho. E também acontece a mesma coisa com a Lagartus pogona, que é a mesma coisa das tartarugas. O peixe palhaço, que é outro animal que também é um pouquinho famoso disso. Onde quando todos os peixes palhaços nascem machos e disputam como um líder do cardume. O maior e mais forte e mais resistente chega à hierarquia e faz a transição para a forma feminina, se tornando a única fêmea do cardume. Ela então acasala com o segundo peixe do ranking e só esse casal pode acasalar. O outro, que é o cerrado estriado. A mudança de gênero dessa espécie de rabalo geralmente acontece devido à oferta de demanda. O peixe fêmea pode mudar para macho durante a vida adulta, se notar que há uma menor quantidade de indivíduos nesse gênero para equilibrar a população. Foi basicamente o que aconteceu com os dinossauros lá, né, do Jurassic Park. E tem peixe papagaio. Embora a maioria desses peixes papagaios nascem fêmeas, todos carregam os órgãos masculinos desativados. Os animais podem se desenvolver como machos a qualquer momento de suas vidas. Mas a ciência não entende por que alguns acham que é a forma de equilibrar a distribuição sexual da espécie. Os girinos. Estudos comprovam que algumas espécies de rãs e sapos podem praticar a inversão sexual enquanto ainda são girinos. Pesquisadores observaram diversos indivíduos com genotipo de machos e órgãos de fêmeas, e também no inverso. No entanto, ainda não sabe o certo por que isso acontece. Pesquisadores divergem se as alterações são causadas por substâncias despejadas no ambiente, pela poluição ou se são causas naturais. E tem o Bodies,
Os bodes são uma família de peixes marinhos em que todos podem mudar de gênero. As fêmeas ou machos podem se transformar no sexo oposto, se necessário, para equilibrar a população. Quando o macho dominante morre, por exemplo, é a maior fêmea do grupo que assume seu papel. Em 2 semanas, crescem seus órgãos sexuais masculinos e ela se torna mais agressiva para proteger o seu território. O seu território e seu bando. E também tem esse outro sapinho aí, que eu acabei não achando o nome dele. E eu acabei pesquisando alguns mais aí na hora da edição, que eu tô colocando aí. E isso significa que não é só algumas espécies que conseguem fazer isso, mas são várias espécies. E costuma ser mais com anfíbios, animais marinhos, e também pode acontecer com alguns lagartos, como vocês viram. Agora eu vou dar alguns exemplos dos filmes onde tem isso, e eu vou dar outros exemplos da minha série que isso também já aconteceu. Então, no filme, talvez tenha alguns outros filmes aí que eu não sei quais são, mas eu vou estar falando dos que eu conheço e assisti. Então, o primeiro filme que isso acontece é no Jurassic Park. Se eu não me engano, era de raptores, aqueles jogos. Então, tinha um monte de outros raptorizinhos. Mas provavelmente eles morreram, né? Isso significa que os raptores conseguiram trocar de sexo e tiveram os filhotes. E também, isso provavelmente aconteceu com vários outros dinossauros. E no segundo filme, eu não sei se isso aconteceu com o Tiranossauro Buck, mas se eu não me engano, ele já foi criado um Tiranossauro macho. Porque sei. Se eu não me engano, ele já foi criado um Tiranossauro macho. E eu não sei por que criaram um Tiranossauro macho, e eu acho que não fizeram mais disso. Teve lá no terceiro filme que eu tenho quase certeza que... lembrei, no segundo filme, os raptores, os vermelhos, talvez tenham trocado de sexo para acasalar com as outras raptores. Os raptores de Jurassic Park 3 provavelmente devem ter trocado de sexo, mas vocês já estavam falando. Ué, mas eles ficaram de cores diferentes. Porque algumas espécies de lagartos podem se modificar. E talvez isso pode ter acontecido. Talvez eles podem ter meio que trocado de cor os raptores para as fêmeas ficarem com eles. Em Jurassic World isso não foi comentado. Jurassic World 2 também não foi comentado. E Jurassic World Dominion também não foi comentado. E também nem nas 5 temporadas de Acampamento Jurássico. Agora eu vou falar sobre essa mudança de sexo na minha série. E ela não aconteceu até bastante vezes. A primeira vez dessa mudança foi no caso da Dani e do namorado dela, digamos assim. Sim, ele trocou de sexo pra acasalar com a Dani e no fim eles tiveram 2 filhotes. Isso também aconteceu com os raptores, com os Baryonyx, mas o Baryonyx acabou não aparecendo filhote, só na Cretaceous Planet, onde eu falei no último vídeo que ele trocou de sexo. Isso aconteceu com os bebês tiranossauro, onde ele também trocou de sexo para virar um tiranossauro macho. Isso aconteceu com os metrodons, pterossauros, titanoboas, os dilofossauros e vários outros dinossauros também trocaram de sexo. Os estegossauros da segunda temporada. Então, praticamente todo filhote produzido foi uma espécie, foi um de trocar de sexo para os filhotes, para ter filhotes. Então, se tiver um casal e um filhote, provavelmente o macho trocou de sexo. Isso acontece várias vezes na minha série. Então, eu acho que foi isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho de notificações.
E comenta aqui embaixo se você sabia sobre isso, essa mudança de sexo, e se você e como você soube dessa mudança de sexo, se você é um biólogo, né? Ou se você descobriu em algum outro filme que eu não comentei. Ou nos filmes que eu comentei, né? Ou se você descobriu na minha própria série, né? Então, um grande beijo e tchau.